As pétalas de rosas brancas espalhadas pelo gramado bem cuidado pareciam tremer enquanto o som distante das hélices do helicóptero cortava a melodia do quarteto de cordas. 300 convidados, em seus melhores trajes, se viraram do altar, adornado com flores em direção ao som, protegendo os olhos contra o sol da tarde. Arthur Vasconcelos, herdeiro de um dos maiores impérios farmacêuticos do país, estava congelado no altar. A cor sumiu de seu rosto quando ele reconheceu o elegante helicóptero preto descendo no heliporto de sua propriedade familiar. O que é isso? Quem é essa? Sua noiva, Isadora, agarrou seu braço, sua pulseira de diamantes cravando-se em sua pele. Mas Arthur não conseguiu responder. A respiração havia deixado seu corpo quando a porta do helicóptero se abriu e uma mulher em um terno branco sob medida saiu. Seu cabelo caramelo dançava no vento dos rotores lentos. Então, 2 pequenas figuras surgiram atrás dela. Gêmeos, um menino e uma menina, com não mais de 6 anos. Cada um segurava uma de suas mãos, enquanto caminhavam com confiança, praticada em direção à cerimônia de casamento. A mãe de Arthur, Teresa, suspirou audivelmente. Qualquer um podia ver. As crianças tinham os olhos de Arthur. 6 anos antes, Arthur e Helena Martins eram a definição de um casal poderoso. Ele era o herdeiro brilhante da bioquímica da Vasconcelos Pharmaceuticals, cuja pesquisa já havia salvado inúmeras vidas. Seu casamento havia sido o evento social da temporada, com seus votos trocados no mesmo jardim onde Arthur agora estava com outra mulher. O casamento parecia perfeito, apaixonado, solidário e construído com base no respeito mútuo. Eles viajaram pelo mundo juntos, doaram milhões para instituições de caridade e estavam se preparando para começar uma família. Nos bastidores, entretanto, nuvens de tempestade estavam se formando. O amigo de infância de Arthur, Matheus Andrade, se juntou a Vasconcelos Pharmaceuticals como CFO, trazendo sua irmã, Isadora, para o círculo social. O que ninguém sabia era como esses 2 irmãos destruiriam sistematicamente tudo o que Arthur e Helena haviam construído. Antes de continuarmos a história, diga-nos de onde você está assistindo. A propriedade Vasconcelos brilhava sob as luzes da noite, enquanto a equipe de serviço, em uniformes impecáveis, circulava pelo baile de gala, anual da instituição de caridade. Arthur observou sua esposa do outro lado do salão de baile lotado, admirando como Helena chamava a atenção em seu vestido esmeralda, enquanto discutia sua última pesquisa com o ministro da Saúde. 6 anos de casamento só aumentaram sua atração, por sua mente brilhante e seu coração gentil. Ela é incrível, Matheus disse, aparecendo ao lado de Arthur com 2 uísques. Você é um homem de sorte. Arthur aceitou a bebida com um sorriso. Eu não sabia? Os ensaios clínicos em seu protocolo de tratamento de câncer estão mostrando resultados incríveis. Os conselhos ficaram emocionados. Matheus acenou com a cabeça, seguindo Helena com o olhar enquanto ela ria de algo que Isadora disse. Deve ser legal ter beleza e inteligência sob o mesmo teto. Estamos tentando ter um bebê, sabia? Arthur confidenciou, o uísque afrouxando sua reserva habitual. Helena está rastreando tudo. Diz que o momento é perfeito este mês. O sorriso de Matheus se estreitou quase imperceptivelmente. Paternidade, hein? Isso mudará tudo. Mas, tarde naquela noite, Helena saiu do banheiro da suíte e encontrou Arthur sentado na beira da cama, o telefone dela na mão. Seu rosto estava irreconhecível, contorcido de raiva e traição. Arthur? O que você está fazendo com meu telefone? Quem é Rodrigo? A voz dele estava perigosamente baixa. A testa de Helena franziu em confusão. Rodrigo? Eu não conheço nenhum. Não minta para mim. Ele empurrou o telefone para ela, exibindo mensagens de texto que ela nunca tinha visto antes. Mensagens íntimas. Planos explícitos para encontros. 3 meses. Você o viu na nossa cama, Helena, enquanto eu estava viajando a trabalho? Arthur, eu nunca vi essas mensagens antes. Eu não conheço nenhum Rodrigo. Suas mãos tremiam, enquanto percorria conversas que pareciam ser do número dela,
mas continham palavras que ela nunca havia escrito. Seu perfume estava em suas roupas. Ele sabia coisas sobre nossa casa, coisas que só alguém que esteve aqui saberia. Arthur passou as mãos pelos cabelos escuros. Mateus o encontrou. O investigador particular confirmou tudo. A mente de Helena correu. Mateus, essas mensagens são falsas. Alguém armou para mim. Eu nunca faria isso. A porta do quarto se abriu e Mateus entrou sem bater. A segurança encontrou isso no seu carro. Ele entregou a Arthur uma pequena bolsa contendo um relógio masculino e um cartão-chave. The Hotel. Eu nunca vi isso antes. Helena chorou, alcançando Arthur, que se afastou como se seu toque fosse queimá-lo. Saia, Arthur sussurrou. Então, mais alto. Saia da minha casa. Arthur, por favor, eu sou sua esposa. Eu te amo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto Mateus sinalizava para os seguranças que esperavam no corredor. Não mais. Eu quero os papéis do divórcio redigidos esta noite. Já está cuidado. Mateus respondeu sem encontrar o olhar desesperado de Helena. Os próximos momentos passaram em um borrão horrível. O segurança a escoltou para fora do quarto. Ela implorou para Arthur ouvir, pensar logicamente. Por que ela o trairia quando estavam tentando ter um bebê? Mas o pensamento racional o abandonou, substituído por uma fúria primitiva, alimentada pelo que parecia ser uma evidência irrefutável. 30 minutos depois, Helena se viu parada na calçada de camisola, observando a equipe jogar malas apressadamente no porta-malas de seu carro. Arthur observava da sacada, seu rosto uma máscara de pedra, enquanto Mateus estava ao lado dele, uma mão em seu ombro, em aparente consolo. Seus cartões de acesso foram desativados. O chefe de segurança informou friamente. Suas contas serão congeladas pela manhã. O Sr. Vasconcelos sugere que você não tente contatá-lo ou a ninguém na empresa. A chuva começou a cair, enquanto Helena se sentava em seu carro, ofegante entre soluços. Seu telefone vibrou com uma notificação. O acesso ao seu e-mail foi revogado. Depois outra. O acesso ao seu prédio foi encerrado. E uma terceira. Um aviso preliminar de processo de divórcio. A 8 quilômetros da propriedade, ela entrou no estacionamento de uma farmácia 24 horas e ficou sentada, tremendo sob as luzes fluorescentes. Isso não podia estar acontecendo. Tinha que haver alguma explicação. Alguém armou para ela. Mas quem? E por quê? Sua mente imediatamente foi para o comportamento estranho de Mateus nos últimos meses. A maneira como ele parecia aparecer sempre, que ela e Arthur discordavam. As sugestões sutis de que ela poderia estar trabalhando muito ou viajando com muita frequência. Então, uma onda de náusea a atingiu, uma sensação familiar das últimas manhãs, que ela atribuiu ao estresse. Com mãos trêmulas, ela foi até a farmácia e comprou um teste de gravidez. 3 minutos depois, olhando para o resultado positivo no banheiro esterilizado da farmácia, o mundo de Helena Martins desmoronou completamente. Ela estava grávida do filho de Arthur, sem teto, e enfrentando um divórcio cruel, orquestrado, por alguém que ela agora suspeitava estar tramando isso há meses. Quando amanheceu, ela estacionou perto do prédio do escritório de Arthur, determinada a fazê-lo ouvir. Mas a segurança a interceptou antes que ela chegasse à porta. O Sr. Vasconcelos não quer ver você, Sra. Martins, disse o guarda, desconfortável, mas firme. Diga a ele que estou grávida, ela implorou. Por favor, diga a ele. O guarda desapareceu lá dentro. 10 minutos excruciantes depois, ele voltou. O Sr. Vasconcelos diz que, dada a sua infidelidade, ele não tem razão para acreditar que a criança é dele. Seu advogado entrará em contato com você sobre um teste de paternidade após o nascimento. Os joelhos de Helena dobraram com a crueldade daquilo. Através das portas de vidro, ela podia ver Mateus observando do saguão, sua expressão ilegível. Naquela tarde, ela descobriu que seus cartões de crédito foram cancelados. À noite, seus amigos mais próximos pararam de retornar suas ligações,
todos parte do mesmo círculo social de Arthur. Ao anoitecer, ela estava dormindo em seu carro, em um estacionamento do Walmart. 7 semanas de gravidez e completamente sozinha. Ela ainda não sabia. Mas o ultrassom que faria 2 semanas depois revelaria um choque ainda maior. Gêmeos. O primeiro vislumbre de esperança veio na forma de Beatriz, Bia, uma mulher idosa, que encontrou Helena vomitando ao lado de seu carro numa manhã cedo. Você está grávida ou morrendo, querida? Beatriz observou com surpreendente franqueza. De qualquer forma, você precisa de ajuda. Beatriz, uma viúva que havia perdido sua única filha para o câncer anos antes, ofereceu a Helena o antigo quarto de sua filha até que ela pudesse resolver as coisas. Foi na modesta casa de Beatriz que Helena finalmente encontrou espaço para pensar claramente sobre o que tinha acontecido e para planejar sua resposta. Ela penhorou sua aliança de casamento por R$112 mil, uma fração de seu valor, mas o suficiente para cobrir os cuidados pré-natais e um laptop usado. Então, começou a documentar meticulosamente tudo o que havia ocorrido, criando cronogramas, salvando as evidências que podia resgatar. A imagem que surgiu confirmou suas suspeitas. Mateus, com a ajuda de Isadora, havia orquestrado sua queda. Mas, por quê? O que eles poderiam ganhar? A resposta veio de uma fonte inesperada. Enquanto navegava por vagas de emprego em uma cafeteria, Helena ouviu 2 pesquisadores farmacêuticos discutindo irregularidades em relatórios recentes de testes de medicamentos da Vasconcelos Pharmaceuticals. Os números não batem, sussurrou um deles. Os perfis de efeitos colaterais foram claramente alterados antes do envio. Mateus Andrade assinou tudo. O outro respondeu. Arthur Vasconcelos provavelmente nunca viu os dados originais. A mente científica de Helena entrou em alta velocidade. Ela estava trabalhando nesses mesmos testes antes de sua expulsão. Se Mateus estava falsificando dados, então não era apenas... Fraude era perigoso. As pessoas podiam morrer e, se ela tivesse ficado, poderia ter descoberto naquela noite. Embalando sua barriga crescente, Helena tomou uma decisão. Arthur falhou completamente com ela, escolhendo a raiva cega em vez da confiança. Mas ela não permitiria que os esquemas de Mateus prejudicassem pessoas inocentes ou roubassem o futuro de seus filhos. Seu pai não nos queria. Ela sussurrou para seus gêmeos ainda não nascidos. Mas tudo bem, vamos construir algo tão espetacular que um dia ele vai perceber exatamente o que jogou fora. Enjoo matinal era um nome cruel, Helena descobriu enquanto vomitava pela 3ª vez naquela tarde. Grávida de 4 meses de gêmeos, seu corpo estava mudando rapidamente, tornando quase impossível esconder sua condição durante entrevistas de emprego. Sinto muito, doutora Martins, o diretor do laboratório, disse sem olhar nos olhos dela. Suas qualificações são impressionantes, mas, na verdade, acabamos de preencher a vaga. Foi a mesma resposta que ela recebeu em 5 outras instalações de pesquisa. Alguém, quase certamente Mateus, a colocou na lista negra em toda a indústria. Beatriz a encontrou chorando no balanço da varanda naquela noite. Queixo erguido, querida, a mulher mais velha disse, abaixando-se ao lado de Helena. O mundo não acaba porque um homem foi tolo demais para ver seu valor. Não é só Arthur, Helena explicou. Ninguém vai me contratar. Minha experiência em pesquisa não significa nada quando Mateus Andrade diz a eles que sou instável ou desonesta. Beatriz considerou isso. Então talvez você precise conhecer pessoas que nunca ouviram falar de Mateus Andrade. No dia seguinte, Beatriz levou Helena a uma pequena clínica comunitária que atendia principalmente pacientes de baixa renda. A sala de espera estava lotada, a equipe sobrecarregada. Minha amiga, doutora Mariana Alves, administra este lugar, Beatriz explicou. Ela não se importa com política farmacêutica, apenas em ajudar as pessoas. Doutora Mariana era um furacão em forma humana, uma pesquisadora brilhante que havia deixado uma posição de prestígio para servir aqueles sem acesso a cuidados de saúde adequados. Depois de uma conversa de 5 minutos sobre a formação de Helena em pesquisa,
Ela lhe ofereceu uma posição de meio período analisando dados de pacientes. Não posso pagar o que você vale, doutora Mariana avisou. E vejo que você está esperando gêmeos. Helena assentiu, surpresa. A maneira como você está carregando a apresentação clássica de gêmeos TN, a médica explicou. Olha, este não é um trabalho glamouroso, mas é honesto. E ninguém aqui vai julgá-la por estar grávida e solteira. Se é com isso que você está preocupada. Pela primeira vez em meses, Helena sentiu um lampejo de esperança. Quando posso começar? O trabalho realmente não era glamouroso, organizando registros de pacientes, analisando resultados de tratamentos e ajudando a otimizar os protocolos da clínica. Mas manteve a mente de Helena afiada e forneceu renda suficiente para complementar o que ela havia conseguido de sua aliança de casamento. Aos 7 meses de gravidez, ela entrou cambaleando no consultório da doutora Mariana com descobertas que não podia ignorar. Há um padrão nesses pacientes com câncer, Helena explicou, espalhando gráficos sobre a mesa. Aqueles tomando medicamentos da Vasconcelos Pharmaceuticals. Os novos medicamentos estão mostrando complicações hepáticas em 3 vezes a taxa relatada. Doutora Mariana estudou os dados. Isso é preocupante. Você tem certeza? O tamanho da amostra é pequeno, mas o padrão é inconfundível, Helena confirmou, e corresponde ao que ouvi sobre dados de testes falsificados. A expressão da doutora Mariana escureceu. Devemos relatar isso ao FDA. Com que provas? Do lado de Helena, eles diriam que seu conjunto de dados era muito limitado. Precisamos de mais evidências. O que precisamos, disse doutora Mariana cuidadosamente, é desenvolver um tratamento alternativo, algo mais seguro. Helena piscou. Isso levaria anos e milhões em financiamento. Não necessariamente. A médica sorriu misteriosamente. Tenho um laboratório totalmente equipado em minha casa. É onde conduzo minha própria pesquisa depois do expediente. Talvez seja a hora de você ver. O laboratório doméstico da doutora. Mariana acabou sendo uma instalação de última geração, construída no que antes era um grande celeiro em sua propriedade. Meu falecido marido me deixou bem confortável, doutora Mariana explicou. Uso minha herança para financiar pesquisas que as grandes empresas não tocam. Tratamentos para doenças raras, alternativas acessíveis para medicamentos caros. Helena passou a mão no equipamento reluzente. Isso é incrível. Também. É privado, a médica enfatizou. Nenhuma supervisão corporativa, nenhum acionista exigindo lucros trimestrais às custas da segurança. Apenas ciência pura. Ela fixou Helena com um olhar intenso. Seu trabalho anterior sobre protocolos de tratamento para câncer foi inovador. O que você faria se tivesse a liberdade de continuar essa pesquisa do seu jeito? A pergunta despertou algo em Helena que estava adormecido desde sua expulsão. Uma pesquisadora apaixonada que um dia acreditou que poderia mudar o mundo. 2 semanas depois, Gabriel e Aurora Vasconcelos nasceram na clínica da doutora Mariana Alves. Saudáveis, perfeitos e completamente inconscientes do caos que cercava seu nascimento. Nenhum anúncio de nascimento apareceu nos jornais. Nenhum pai, orgulhoso, andava de um lado para o outro na sala de espera. Apenas Beatriz, Bia, enxugando lágrimas de alegria enquanto segurava os recém-nascidos, e a doutora Mariana, que os trouxe ao mundo. Eles têm os olhos dele, observou Beatriz, cuidadosamente. Sim, Helena concordou, estudando a expressão séria do filho e o olhar curioso da filha. Mas espero que minha recuperação de bom senso também venha com o tempo. O parto foi complicado pela exaustão emocional, mas Helena se permitiu apenas 2 semanas antes de retornar ao laboratório da doutora Mariana. Muitas vezes com os gêmeos dormindo por perto em um berço portátil. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, enquanto Helena refinava sua pesquisa, focando no desenvolvimento de um tratamento para o câncer com significativamente menos efeitos colaterais do que o medicamento principal da Vasconcelos Pharmaceuticals. Quando os gêmeos tinham 8 meses de idade, a descoberta veio. Helena criou um composto que mostrou eficácia notável contra cânceres agressivos, mantendo um perfil de efeitos colaterais benignos.
A doutora Mariana ficou em êxtase. Isso é extraordinário, declarou, revisando os resultados do laboratório. Você precisa patentear isso imediatamente. Patentes exigem dinheiro, Helena lembrou a ela. E advogados que eu tenho, rebateu a doutora Mariana. Mas o mais importante, esta descoberta merece atingir os pacientes. Precisa de uma empresa por trás disso. Helena riu amargamente. Qual empresa trabalharia com a esposa descartada de Arthur Vasconcelos? A doutora Mariana lançou-lhe um olhar longo e medido. Uma nova. Você mesma cria. A ideia parecia absurda. No início. Helena não tinha experiência empresarial, nenhum contato na indústria, e mal tinha dinheiro suficiente para cobrir as fraldas dos gêmeos. Mas a doutora Mariana foi persistente, eventualmente revelando que vinha investindo discretamente em startups de biotecnologia há anos. Estou preparada para fornecer financiamento inicial, disse a Helena. Meu único pedido é que você mantenha o controle total e que os medicamentos que desenvolvemos permaneçam acessíveis. Por que você faria isso por mim? Helena perguntou, desconfiada de tamanha generosidade depois de meses de traição. Porque 20 anos atrás, eu era você, respondeu a doutora Mariana simplesmente. Brilhante, traída e subestimada. O homem que fez isso comigo se tornou um gigante farmacêutico, vendendo medicamentos a 20 vezes o custo de produção. Passei 2 décadas procurando alguém que pudesse me ajudar a mudar esse sistema. Ela sorriu para os gêmeos, tocando em um cobertor próximo. Considere isso meu investimento na próxima geração. A Phoenix Pharmaceuticals nasceu no laboratório da doutora Mariana, com Helena usando seu nome de solteira, Helena Martins, para evitar associação imediata com a Vasconcelos Pharmaceuticals. Seu primeiro pedido de patente foi aprovado sem problemas. Mateus e Arthur permaneciam completamente alheios ao fato de que sua antiga colega estava construindo uma empresa rival. Quando os gêmeos completaram 2 anos, a Phoenix garantiu a aprovação da FDA para seu primeiro medicamento e começou a produção em pequena escala. Os contatos da doutora Mariana na indústria provaram ser inestimáveis, abrindo portas que teriam permanecido firmemente fechadas para Helena sozinha. Seu primeiro grande contrato veio da Mercy Hospital Network, que estava lutando com o alto custo e os efeitos colaterais preocupantes dos tratamentos de câncer da Vasconcelos Pharmaceuticals. A Phoenix ofereceu uma alternativa eficaz pela metade do preço, com resultados significativamente melhores para os pacientes. O anúncio causou uma pequena repercussão nas publicações da indústria. A recém-chegada Phoenix Pharmaceuticals, liderada pela cientista Helena Martins, garante um contrato multimilionário com a Mercy Hospital Network, desafiando os participantes estabelecidos no mercado de medicamentos oncológicos. Na Vasconcelos Pharmaceuticals, a notícia recebeu pouca atenção. Um novo concorrente não era incomum no setor, e o nome da empresa não levantou nenhuma bandeira vermelha. Somente quando seu maior cliente hospitalar anunciou que estava trocando de fornecedores, os alarmes começaram a soar. Mateus Andrade invadiu o escritório de Arthur Vasconcelos, jogando um relatório sobre sua mesa. Acabamos de perder a Metropolitan. Medical para uma startup chamada Phoenix. Um contrato de 30 milhões. A receita anual perdida. Arthur agora estava mais envolvido nos aspectos sociais dos negócios do que no trabalho científico que antes o apaixonava. Mal olhou para cima. Então ofereça a eles um acordo melhor. Eu fiz. Mateus estalou. Eles recusaram. Disseram que a medicação da Phoenix tem resultados superiores e menos efeitos colaterais. Suas palavras exatas foram: o produto da Vasconcelos não se compara. Isso finalmente capturou a atenção de Arthur. Isso é impossível. Nossa equipe de P&D tem trabalhado nessa formulação por anos. Bem, aparentemente essa tal de Helena Martins resolveu em 2 anos o que nossa equipe não conseguiu administrar em 5. O tom de Mateus foi cuidadosamente calibrado para sugerir incompetência, em vez de sua própria sabotagem da pesquisa da Vasconcelos Pharmaceuticals após a partida de Helena Martins. Arthur franziu a testa, o nome despertando algo em sua memória.
Ninguém sabe muito sobre ela. Mateus continuou suavemente. Surgiu do nada cerca de 3 anos atrás. Muito reservada, nunca dá entrevistas, mas sua ciência é excepcional. Quero conhecê-la. Arthur decidiu. Marque um jantar. Talvez devêssemos considerar adquirir a Fênix em vez de competir com ela. A expressão de Mateus se contraiu, quase imperceptivelmente. Vou tentar, mas minhas fontes dizem que ela recusa a maioria dos pedidos de reunião, especialmente de grandes empresas farmacêuticas. Todos têm seu preço. Arthur respondeu com desdém, retornando ao calendário social em sua mesa, onde Isadora havia marcado várias galas de caridade para comparecerem juntos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena estava sentada na modesta, mas crescente, sede da Fênix, revisando suas últimas projeções financeiras, enquanto os gêmeos coloriam silenciosamente na pequena área de lazer de seu escritório. A Vasconcelos Pharmaceuticals perdeu outro contrato hoje. Sua assistente mencionou, colocando novos relatórios em sua mesa. Suas ações caíram 8%. Helena se permitiu um pequeno sorriso. Que pena para eles. Há também isso. A assistente acrescentou, deslizando uma revista de negócios para ela. Na capa, Arthur aparecia com Isadora em seu braço em um evento. A manchete dizia: Leitura do ar para quarta-feira. Isadora Monteiro na cerimônia de primavera. A expressão de Helena permaneceu neutra enquanto estudava a imagem do homem que a expulsou naquela noite. O homem cujos filhos agora estavam desenhando silenciosamente a poucos metros de distância. Crianças que ele nunca se preocupou em confirmar, que eram suas, apesar de sua exigência inicial por um teste de paternidade. Mamãe, olha. Aurora ergueu um desenho do que parecia ser sua pequena família. Helena, Gabriel, Aurora, Beatriz e doutora Mariana. Todos de mãos dadas. Somos nós. Está lindo, querida. Helena respondeu, com a voz firme, apesar das emoções que a cercavam. Mais tarde naquela noite, depois de colocar os gêmeos na cama, Helena sentou-se em sua varanda com vista para a cidade. À distância, podia ver a torre da Vasconcelos Pharmaceuticals iluminada contra o céu noturno. 3 anos de trabalho estratégico transformaram a Fênix em uma concorrente formidável. Uma que estava começando a impactar seriamente os lucros da Vasconcelos. Mas esse nunca foi seu objetivo principal. Seu telefone tocou com uma mensagem de seu investigador. Encontrei algo significativo nos registros trimestrais. Inconsistências ocultas sugerem pelo menos 50 milhões de dólares não contabilizados. Preciso cavar mais fundo. Também confirmei a data do casamento. 15 de maio. 15 de maio. A data exata, 6 anos antes, quando a segurança a escoltou para fora de sua casa. Helena fechou os olhos. O momento não poderia ser coincidência. Mateus e Isadora tinham um talento para a crueldade psicológica. Escolher aquela data específica foi claramente uma forma de apagar sua existência na vida de Arthur. Mas eles calcularam mal, porque, enquanto planejavam um casamento, Helena estava construindo um império e, mais importante, ela estava reunindo evidências, fraude financeira, efeitos colaterais de medicamentos deliberadamente ocultados e o esquema elaborado para incriminá-la, por infidelidade. Os gêmeos merecem saber quem é o pai. Doutora Mariana havia dito isso a ela repetidamente. E Arthur merece saber o que Mateus fez. Helena resistiu por anos, protegendo o mundo pacífico que criou para seus filhos. Mas ver o anúncio do casamento planejado para o aniversário de sua maior humilhação cristalizou algo dentro dela, era só. Hora da verdade emergir. A propriedade Vasconcelos nunca pareceu mais magnífica. Milhares de rosas brancas adornavam o jardim, onde 300 convidados se reuniram para testemunhar a união de Arthur Vasconcelos e Isadora Monteiro. Músicos de cordas tocavam suavemente enquanto os convidados se sentavam, suas conversas murmuradas, criando um suave zumbido de antecipação. Arthur estava no altar, impecável em seu smoking sob medida, embora observadores atentos pudessem notar o leve vazio em seu olhar. Na primeira fila, seus pais trocaram olhares preocupados. Eles nunca haviam se aquecido totalmente para Isadora,
embora tivessem mantido suas reservas privadas. Matheus Andrade, servindo como padrinho, examinou a cena com uma satisfação mal disfarçada. Tudo tinha ocorrido conforme o planejado. Meses após a remoção de Helena, ele apresentou sua irmã a Arthur. Sua afeição calculada tinha sido a distração perfeita para as perguntas ocasionais de Arthur sobre as evidências contra Helena. Enquanto isso, Matheus havia redirecionado sistematicamente os fundos da empresa, estabelecido contas no exterior e se posicionado para eventualmente assumir o controle da Reed Pharmaceuticals inteiramente. O celebrante do casamento assumiu sua posição. A música mudou para a marcha nupcial. Isadora Monteiro apareceu no final do corredor em um vestido de grife que custou mais do que a maioria das casas. Então, o som distante de hélices de helicóptero. A princípio, os convidados presumiram que era parte da celebração, talvez uma entrada de abate ou surpresa planejada pelo noivo. Mas a expressão de confusão de Arthur rapidamente mudou, para alarme quando o helicóptero preto desceu em direção ao heliporto da propriedade. O que está acontecendo? Isadora perguntou, chegando ao altar, enquanto os convidados começaram a se virar em direção ao barulho. Arthur não respondeu. Algo sobre o helicóptero parecia estranhamente familiar. A cerimônia parou quando o helicóptero pousou. O pessoal de segurança se moveu, incerto, em direção ao heliporto, sem saber se deveria intervir. Ninguém os havia autorizado a parar a aeronave. Então, a porta se abriu, e ela saiu. Mesmo de longe, Arthur a reconheceu imediatamente. O mundo parecia se estreitar em um único ponto, enquanto Helena Martins, sua ex-esposa, a mulher que ele havia deixado de lado 6 anos antes, caminhava calmamente em direção à cerimônia, em um elegante terno azul marinho que enfatizava o quão pouco ela tinha mudado. Seu cabelo estava diferente, sua postura mais confiante. Mas seu rosto despertou algo profundo dentro dele que ele tentou desesperadamente esquecer. Então, 2 pequenas figuras emergiram do helicóptero atrás dela. Um menino e uma menina, segurando suas mãos, olhando ao redor com expressões ciosas que espelhavam as de Arthur quando confrontado com algo novo. Oh, meu Deus! Teresa Vasconcelos sussurrou, levantando-se de seu assento. Fernando, olha para eles. O pai de Arthur também se levantou, seu rosto pálido de choque. Eles têm os olhos de Arthur. Os murmúrios se espalharam pela multidão, enquanto Helena e as crianças caminhavam deliberadamente em direção à cerimônia. A segurança olhou para Arthur em busca de direção, mas ele permaneceu congelado, incapaz de processar o que estava vendo. O que é isso? Isadora sibilou, agarrando o braço de Arthur. Quem é aquela mulher? Por que ela está aqui com aquelas crianças? Matheus Andrade deu um passo à frente, seu rosto contorcido de raiva e medo. Eu vou lidar com isso. Ele sinalizou para a segurança, mas a voz calma de Helena cortou o caos. Eu não faria isso, Matheus, a menos que você queira que suas atividades financeiras sejam tornadas públicas agora, em vez de nos jornais de amanhã. Matheus vacilou quando Helena e as crianças chegaram à beirada da área de estar. Os gêmeos, impecavelmente vestidos e notavelmente compostos para sua idade, ficaram perto de sua mãe, estudando a cena com olhos inteligentes. Arthur, Helena disse, sua voz ecoando pela reunião agora silenciosa. Conheça seus filhos, Gabriel e Aurora, aqueles que você nunca soube que existiam quando me expulsou há 6 anos. O suspiro coletivo dos convidados foi audível. A mãe de Arthur levou a mão à boca, lágrimas enchendo seus olhos enquanto ela olhava para seus netos pela primeira vez. Isso é impossível, Isadora estalou. Ela está mentindo. Arthur, diz a todos que ela está mentindo. Mas Arthur não conseguia falar. Ele estava olhando para as crianças, para o menino, cuja expressão séria e olhos pensativos eram assustadoramente familiares, e para a menina, cuja postura determinada espelhava a dele em fotos de infância. Testes de DNA confirmando sua paternidade já haviam sido arquivados no tribunal de família. Helena continuou calmamente.
junto com evidências de como Mateus e Isadora conspiraram para me remover de sua vida, fabricando evidências de infidelidade. Mateus atacou. Segurança, avancem. Removam esta mulher imediatamente. Não! Foi outra voz que se fez ouvir quando a doutora Mariana Alves surgiu por trás de Helena. Não, a menos que a Reed Pharmaceuticals queira que o FDA receba nosso arquivo completo sobre os perfis de efeitos colaterais falsificados do Rinol hoje à noite, em vez da semana que vem. A multidão explodiu em conversas confusas. Os pais de Arthur passaram pelos seguranças para se aproximar das crianças. Sua mãe, ajoelhada, apesar de seu vestido caro, olhou os gêmeos nos olhos. Olá, ela disse suavemente. Eu seria sua. A avó Aurora, sempre a mais ousada dos gêmeos, estudou a mulher mais velha cuidadosamente antes de responder. Você se parece com as fotos que a mamãe guarda em nossa caixa de memórias. Esta simples declaração, revelando que Helena tinha assegurado que as crianças conheciam sua família paterna, apesar de tudo, pareceu quebrar algo na mãe de Arthur. Ela começou a chorar abertamente, estendendo uma mão hesitante, que Aurora aceitou com surpreendente graça. Arthur finalmente encontrou sua voz. Helena, como quando eu estava grávida de 7 semanas, quando você me expulsou. Ela respondeu, mantendo seu tom comedido, apesar das emoções agitadas sob a superfície. Tentei dizer que seus seguranças entregaram a mensagem que você disse que queria um teste de paternidade após o parto, mas ninguém nunca me contatou. Arthur se virou para Mateus, confusão e horror crescente em seu rosto. Do que você está falando? Nunca recebi nenhuma mensagem sobre uma gravidez. A expressão de Mateus endureceu. Ela está mentindo. Isso é, obviamente, algum esquema elaborado para... O que, Mateus? Helena interrompeu para atrapalhar o casamento que você agendou. Especificamente para o aniversário da minha expulsão? Revelar que você e Isadora desviaram mais de 80 milhões de dólares da Reed Pharmaceuticals? Ou talvez informar a Arthur que eu sou Helena Martins, que ele está tentando conhecer, o fundador da Phoenix Pharmaceuticals, que vem conquistando sua fatia de mercado nos últimos 3 anos? As revelações caíram como golpes físicos. Arthur cambaleou para trás, olhando de Mateus para Isadora e depois de volta para Helena e as crianças, seus filhos parados calmamente em meio ao caos que haviam iniciado. Isso é absurdo, Isadora declarou, embora sua voz tremesse ligeiramente. Arthur, ela está claramente perturbada. Precisamos removê-la. Na verdade, veio uma nova voz do fundo da reunião. Acho que removeremos você, senhorita Monteiro. Indivíduos em ternos escuros se aproximaram, exibindo emblemas federais. FBI. Temos perguntas sobre certas transações financeiras entre a Reed Pharmaceuticals e contas offshore em seu nome. Enquanto os agentes federais escoltavam Mateus e Isadora, que protestavam para longe da cerimônia, os convidados do casamento começaram a se dispersar em grupos confusos e escandalizados. Alguns permaneceram à distância, relutantes em perder a conclusão dramática do que tinha que ser um simples casamento da sociedade. Arthur se aproximou de Helena e das crianças lentamente, como se estivesse em transe. Ele se ajoelhou diante dos gêmeos, estudando seus rostos com maravilha e devastação. Olá, ele disse simplesmente, sua voz cheia de emoção. Gabriel, sempre o gêmeo mais cauteloso, se escondeu parcialmente atrás da perna de sua mãe, mas Aurora encontrou o olhar de seu pai diretamente. Você se parece com suas fotos também, ela o informou com naturalidade. Mas são de quando você era mais feliz. Os olhos de Arthur se encheram de lágrimas. Me desculpe, eu não sabia sobre você. Sua voz sumiu enquanto a enormidade do que ele havia perdido o engolfava. Talvez devêssemos continuar esta conversa em algum lugar mais privado, Helena sugeriu, olhando para os espectadores restantes. Seus pais são bem-vindos para se juntar a nós. Arthur assentiu, entorpecido. Então se virou para encontrar sua mãe e seu pai já parados por perto, incapazes de tirar os olhos de seus netos. O helicóptero está esperando.
Helena acrescentou, a menos que você prefira ficar e explicar aos seus convidados por que não haverá um casamento hoje. Enquanto caminhavam em direção ao heliporto, Arthur se viu ao lado de Helena, os gêmeos um pouco à frente, com seus pais fascinados. Por que agora? Ele perguntou calmamente. Depois de 6 anos, por que escolher este momento? A expressão de Helena permaneceu cuidadosamente neutra. Porque os gêmeos merecem conhecer seu pai. Porque seus pais merecem conhecer seus netos. E porque Mateus e Isadora estavam prestes a concluir sua aquisição de sua empresa, deixando você sem um tostão e potencialmente implicado em seus crimes. Ela pausou. O aniversário de quando você me expulsou apenas forneceu uma certa simetria poética. No helicóptero, enquanto voavam em direção à casa de Helena, Arthur observou seus filhos apontarem animadamente para os pontos de referência abaixo. Eles eram brilhantes, articulados e obviamente bem educados. A vida que Helena construiu sem ele de repente pareceu se materializar em sua mente. Os aniversários que ele perdeu, os primeiros passos, as primeiras palavras, as histórias de ninar noturnas e os cafés da manhã, 6 anos de memórias que ele nunca recuperaria. Para onde estamos indo? Arthur perguntou baixinho. Para minha casa. Helena respondeu. Lá há documentos que você precisa ver. Evidências do que Mateus e Isadora têm feito. Com sua empresa, ela sorriu. E coisas que as crianças querem mostrar a você. O helicóptero pousou no telhado de um edifício elegante com o logotipo da Phoenix Pharmaceuticals. Enquanto desciam para um apartamento de cobertura, Arthur percebeu com choque crescente a extensão do sucesso de Helena. Esta não era apenas uma empresa, era um império, construído do nada em 6 curtos anos. Dentro da espaçosa cobertura, decorada de forma aconchegante, os gêmeos imediatamente correram para uma prateleira, exibindo suas obras de arte e conquistas escolares. Queremos mostrar nosso quarto, Aurora anunciou, agarrando a mão de Arthur com a confiança fácil de uma criança que nunca conheceu a rejeição. Gabriel seguiu, mais hesitante, observando cuidadosamente as reações de seu pai enquanto Arthur era conduzido pela casa que Helena havia criado. Cada detalhe revelava outra faceta da vida que continuou sem ele. Fotos de família, de feriados e aniversários, como evidência das personalidades distintas dos gêmeos. Em seu quarto cuidadosamente decorado, estantes de livros cheias com histórias, muito queridas. No quarto dos gêmeos, um espaço dividido para refletir seus diferentes interesses. O de Aurora estava meio cheio de decorações astronômicas e projetos científicos. O de Gabriel estava com livros e conjuntos de construção complexos. Arthur notou uma pequena caixa em uma prateleira, etiquetada como pai. Posso mostrar a ele, mãe? Aurora perguntou quando Helena apareceu na porta. Com o aceno de Helena, Aurora pegou a caixa e a abriu para revelar recortes de jornais, fotografias e até mesmo o anúncio do casamento de Arthur e Helena, de anos antes. A mãe fez isso para que soubéssemos que você... Aurora explicou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela disse que você era muito inteligente, e é por isso que somos inteligentes. Parte 2. Arthur olhou para Helena em descrença. Apesar de tudo que ele tinha feito ou deixado de fazer, ela tinha garantido que seus filhos o conhecessem, pelo menos em alguma capacidade. Eu vou te dar um tempo com eles, Helena disse calmamente. Quando você estiver pronto, precisamos discutir as atividades de Mateus. Na sala de estar elegantemente decorada, os pais de Arthur sentaram-se desajeitadamente em um sofá, ainda atordoados pelas revelações do dia. Pai, Fernando, Vasconcelos disse, um formidável homem de negócios por si só, parecia completamente perdido ao aceitar uma xícara de chá de Helena. Como pudemos não saber? Nossos próprios netos... Mateus foi muito meticuloso, Helena respondeu, sem amargura. Ele interceptou as comunicações, falsificou documentos e garantiu que Arthur recebesse apenas as informações que servissem aos seus propósitos. Mas por quê? Teresa Vasconcelos perguntou. O que ele poderia ganhar? Helena abriu um laptop na mesa de centro.
Controle da Reed Pharmaceuticals. Ele e Isadora têm sistematicamente desviado fundos enquanto simultaneamente preparavam Arthur para assumir a culpa por encobrir efeitos colaterais perigosos de seus medicamentos. Ela virou a tela para mostrar a eles registros financeiros complexos. Uma vez que eles se casassem, Isadora teria tido acesso às contas pessoais e participações de Arthur. Eles planejavam concluir a transferência de ativos dentro de meses do casamento. Fernando Vasconcelos estudou os documentos com um horror crescente. Estes são relatórios financeiros de nível de diretoria. Como você os obteve? Eu tenho fontes dentro da Reed Pharmaceuticals. Helena reconheceu. Pessoas que permaneceram leais à missão original da empresa, em vez da visão de Mateus. Arthur entrou na sala, visivelmente emocionado pelo tempo que passou com as crianças lá. Incrível, ele disse simplesmente, olhando para Helena com novos olhos. Como você fez isso? Os criou tão bem enquanto construía uma empresa do nada? Eu tive ajuda, Helena respondeu. Doutora Mariana Alves, por um lado, e uma senhora idosa chamada Beatriz, que me acolheu quando eu era sem teto e grávida. Sem teto? Teresa Vasconcelos repetiu, um suspiro. Sim, Helena respondeu. Confirmou seu tom clínico em vez de acusatório, quando Arthur ordenou que eu fosse removida de nossa casa. Minhas contas foram congeladas, meus cartões de crédito cancelados e minha reputação destruída. Eu dormi no meu carro por 2 semanas, antes que Beatriz me encontrasse vomitando em um estacionamento, de enjoo matinal. A dura realidade do que Helena havia suportado atingiu Arthur como um golpe físico. Eu nunca soube, ele sussurrou. Mateus me disse que você tinha se mudado com seu amante. Não havia amante, Arthur. Helena disse calmamente. Havia apenas eu, grávida de seus filhos, tentando sobreviver enquanto Mateus Andrade destruía tudo o que tínhamos construído juntos. Arthur afundou em uma cadeira, a cabeça em suas mãos. As evidências pareciam tão conclusivas, os textos, o relógio, até mesmo relatos de testemunhas, todos inventados. Helena confirmou. Mateus contratou alguém para criar mensagens de texto falsas. O relógio e a chave do hotel foram plantados. As testemunhas foram pagas. Ela abriu outro arquivo em seu laptop. Este é o registro de pagamento da conta privada de Mateus para o homem que se passou por meu amante imaginário. E isso, ela continuou, virando para outro documento, é a ordem de restrição supostamente protocolada por você, que me impediu de abordá-lo sobre minha gravidez. Arthur olhou para o documento, horrorizado. Eu nunca protocolei isso. Eu nunca faria. Mateus falsificou sua assinatura. Helena explicou, assim como fez em vários documentos da empresa, autorizando a liberação de medicamentos, apesar dos resultados preocupantes dos testes. À medida que a extensão total da traição de Mateus e Isadora se tornava clara, Arthur parecia envelhecer fisicamente diante de seus olhos. Seus pais pareciam igualmente devastados, especialmente sua mãe, Teresa, que continuava olhando para o corredor, onde risadas ocasionais podiam ser ouvidas do quarto dos gêmeos. Por que você não os expôs antes? Fernando finalmente perguntou. Com evidências tão abrangentes, você poderia ter limpado seu nome anos atrás. Helena considerou sua resposta cuidadosamente. No início, a sobrevivência era minha única preocupação. Então, proteger os gêmeos se tornou primordial. Quando Phoenix foi estabelecida o suficiente para eu considerar o confronto, eu tive que pesar o impacto sobre os funcionários e pacientes inocentes da Reed Pharmaceuticals. Ela encontrou o olhar de Arthur diretamente. Apesar de tudo, eu nunca quis destruir a empresa ou prejudicar aqueles que dependiam dela. Arthur olhou para ela com uma nova compreensão. Então, em vez disso, você construiu uma empresa concorrente com melhores produtos e práticas éticas, transferindo gradualmente os pacientes para medicamentos mais seguros, enquanto reunia evidências contra Mateus? Sim, Helena reconheceu. Phoenix não foi construída apenas para vingança, Arthur. Foi construída porque eu vi como Mateus estava corrompendo a missão da sua empresa. A missão que uma vez compartilhamos de ajudar as pessoas, uma. Batida suave na porta, interrompeu a conversa.
Doutora Mariana Alves entrou carregando um tablet. O FBI prendeu Mateus e Isadora, ela relatou. E o registro preliminar na SEC foi concluído. A negociação de ações da Reed Pharmaceuticals provavelmente será suspensa enquanto aguarda a investigação. Arthur empalideceu. A empresa entrará em colapso. Não necessariamente. Helena respondeu. Preparei uma proposta para consideração. Ela pegou uma pasta de sua mesa e entregou a Arthur. Uma fusão entre Phoenix e Reed preservaria empregos, manteria o acesso dos pacientes a medicamentos e permitiria uma transição ordenada enquanto as questões legais são tratadas. Arthur abriu a pasta com mãos trêmulas, examinando a proposta detalhada com crescente espanto. Você se preparou para cada contingência, ele murmurou. Eu tive 6 anos para considerar as possibilidades. Helena respondeu simplesmente. Enquanto Arthur e seus pais revisavam a proposta, Helena entrou no corredor com doutora Mariana Alves. Você tem certeza sobre isso? Doutora Mariana Alves perguntou calmamente. Depois de tudo o que ele fez? Helena observou pela porta enquanto Arthur estudava o documento que poderia salvar o legado de sua família. Isso não é sobre Arthur, ela respondeu. É sobre os gêmeos terem um relacionamento com seu pai e avós. É sobre preservar empregos e continuar a ajudar os pacientes. Doutora Mariana Alves sorriu conscientemente. E não tem nada a ver com finalmente mostrar a ele exatamente o que ele perdeu quando escolheu acreditar em Mateus em vez de você? Talvez haja alguma satisfação em... Ela admitiu. Mas a vingança nunca foi minha principal motivação. Não. Doutora Mariana Alves concordou, apertando a mão da amiga. É por isso que você teve sucesso onde Mateus falhou. Ele foi movido pela ganância e pelo ressentimento. Você foi movida por algo muito mais poderoso, a determinação de criar algo bom a partir de algo terrível. Os gêmeos apareceram no corredor. Sua excitação inicial deu lugar à incerteza, quando os eventos do dia começaram a dominá-los. A mãe, Gabriel, perguntou baixinho. Ele realmente vai ficar para o jantar? Helena se ajoelhou ao nível do filho. Seu pai e seus avós gostariam de jantar conosco. Sim, está tudo bem para você? Gabriel considerou isso seriamente. Isso significa que temos que chamá-lo de pai agora? Não, querido, Helena garantiu a ele. Você pode chamá-lo do que te deixar confortável. Isso é tudo muito novo e todos entendem que... Aurora sempre teve uma preocupação diferente. Eles virão à nossa festa de aniversário no mês que vem. Estamos tendo um tema espacial e a vovó Beatriz está fazendo o bolo. A pergunta simples, refletindo as prioridades diretas de uma criança, mudou o ATM pesado. Helena sorriu genuinamente pela primeira vez desde o pouso do helicóptero. Isso é algo que podemos discutir durante o jantar, ela respondeu. Por enquanto, por que vocês dois não se lavam enquanto eu verifico nossos convidados? Enquanto as crianças saíam correndo, Helena voltou para a sala de estar, onde Arthur e seus pais estavam envolvidos em uma discussão intensa. Eles ficaram em silêncio quando ela entrou. Os gêmeos gostariam de saber se você vai ficar para o jantar, ela anunciou. E Aurora já avançou para perguntas sobre a presença na festa de aniversário no mês que vem. Arthur olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos, mas cheios de determinação. Eu gostaria de ficar para o jantar. E se você permitir, a festa de aniversário também. Nós entenderíamos se fosse muito cedo, sua mãe acrescentou. Nós já sentimos muita falta, mas não queremos sobrecarregá-los. Helena os estudou. A família que antes era dela. Agora estranhos, conectados por sangue aos seus preciosos filhos. O jantar é um bom lugar para começar, ela decidiu. Quanto ao futuro, isso depende de muitos fatores. O conforto dos gêmeos é minha prioridade, como deveria ser. Fernando concordou firmemente. Nós falhamos com eles, e você, terrivelmente. Quaisquer limites que você definir, respeitaremos. Beatriz chegou logo depois, trazendo a sobremesa que havia prometido aos gêmeos. Sua introdução à família. Vasconcelos foi estranha, mas aqueceu rapidamente quando Arthur agradeceu a ela, sua voz embargada.
por acolher Helena quando ninguém mais o faria. Alguém tinha que mostrar algum bom senso. Beatriz respondeu sem rodeios. Sorte para todos vocês. Eu sou muito velha para me importar com política farmacêutica e muito teimosa para ser intimidada por tolos ricos. O jantar que se seguiu foi surreal, uma mistura de dois mundos que existiram em paralelo por 6 anos. Os gêmeos, adaptáveis, como crianças, muitas vezes parecem aceitar o aparecimento repentino dos avós com notável facilidade. Arthur, no entanto, observou seus filhos com uma expressão de admiração misturada com profunda perda, agudamente ciente de cada referência a eventos que ele havia perdido. Enquanto Beatriz e o Zélder Vasconcelos ajudavam os gêmeos a se prepararem para dormir, os avós formavam uma aliança improvável em seu desejo compartilhado de se conectar com as crianças. Arthur e Helena se viram sozinhos em seu estudo. Não sei como agradecer, Arthur disse finalmente. Não apenas pela proposta de fusão, mas por... Ele gesticulou desamparadamente. Para garantir que eles soubessem quem eu era, mesmo quando você tinha todos os motivos para me apagar de suas vidas. Eles mereciam saber sua herança. Helena respondeu simplesmente. Meus problemas com você não mudaram esse fato. Arthur estudou o rosto dela, a mulher que ele uma vez amou tão completamente, agora uma estranha que construiu uma vida extraordinária sem ele. E o que acontece agora? Além da fusão, além dos procedimentos legais contra Mateus e Isadora, agora você conhece seus filhos, Helena respondeu lentamente. Nos termos deles e nos meus. Você perdeu 6 anos, Arthur, que não podem ser recuperados da noite para o dia. E nós? Ele perguntou hesitante. Há alguma possibilidade de que... Não. Helena interrompeu firmemente. Que parte da nossa história terminou na noite em que você escolheu acreditar em Mateus em vez de mim? Eu construí uma vida da qual tenho orgulho, Arthur. Os gêmeos. E estou feliz. Arthur assentiu, aceitando sua resposta com uma dignidade resignada que teria sido impossível para o homem mais jovem que a expulsou tão precipitadamente. Eu entendo. Eu só preciso... Você para saber o quão profundamente eu lamento o que aconteceu. Se eu pudesse voltar... Não podemos voltar, Helena disse mais gentilmente. Só podemos seguir em frente, pelo bem dos gêmeos. Espero que possamos construir um relacionamento civilizado, mas a reconciliação romântica não é possível. Muita coisa mudou. Enquanto Arthur absorvia esta declaração definitiva, uma batida suave soou na porta do escritório. Doutora Mariana Alves entrou com um tablet. Desculpe interromper, mas você deveria ver isso. As notícias sobre a prisão de Mateus e Isadora foram divulgadas. O Conselho da Vasconcelos Pharmaceuticals está convocando uma reunião de emergência para amanhã de manhã. Arthur fez uma careta. Eu deveria ir. Eu preciso me preparar para o fallout. A proposta de fusão pode estabilizar as coisas se... apresentada prontamente, Helena sugeriu. Que seus pais tenham cópias. Talvez eles possam comparecer com você, enquanto eu cuido da rotina matinal dos gêmeos. A simples referência doméstica, a rotina matinal que ela administrou sozinha por 6 anos, pairou entre eles, destacando tudo que Arthur perdeu por seu julgamento precipitado e confiança mal colocada. Obrigado. Ele disse finalmente pela proposta de jantar. Por tudo. Ele hesitou. Seria apropriado dizer boa noite aos gêmeos? Helena assentiu. Eles provavelmente ainda estão acordados. Aurora raramente adormece antes de extrair pelo menos 3 histórias de ninar. Um fantasma de um sorriso cruzou o rosto de Arthur. Ela é persistente como sua mãe. Sim, Helena concordou, levando-o para o quarto das crianças, embora suas táticas de negociação venham inteiramente do seu lado da família. A sala de conferências da Vasconcelos Pharmaceuticals zumbia de tensão enquanto os membros do conselho se reuniam para a reunião de emergência. As notícias das prisões de Mateus e Isadora se espalharam rapidamente através dos círculos financeiros, e as ações da empresa foram suspensas da negociação enquanto aguardava a investigação. Arthur sentou-se na cabeceira da mesa. Seu pai, ao lado dele. Ambos os homens pareciam exaustos, mas resolutos.
Os membros do conselho, muitos amigos de longa data da família, apareceram chocados com as revelações sobre as atividades de Mateus. A situação é grave, mas não irrecuperável. Arthur começou, sua voz firme apesar de sua turbulência interna. Com sua permissão, eu gostaria de apresentar um caminho proposto para a próxima hora. Arthur descreveu a fusão proposta que Helena preparou. O conselho ouviu com interesse crescente, enquanto ele explicava como combinar a pesquisa inovadora da Phoenix com a infraestrutura estabelecida da Vasconcelos poderia preservar empregos, manter o acesso dos pacientes aos medicamentos e posicionar a entidade combinada como líder do setor. Esta Helena Martins, um membro do conselho, disse com ceticismo que ela está disposta a fundir sua empresa de sucesso com a nossa durante uma crise dessa magnitude? Qual é a motivação dela? Arthur e seu pai trocaram olhares. Há outra coisa que você deveria saber. Arthur admitiu. Helena Martins é Helena Vasconcelos, minha ex-esposa. Os murmúrios chocados ao redor da mesa refletiram a natureza bombástica desta revelação. A mulher que Mateus Andrade alegou ser infiel. Aquela que desapareceu há 6 anos? Sim, Arthur confirmou. Mateus fabricou evidências contra ela para esconder seus próprios crimes financeiros. Ela era inocente de todas as acusações. E agora ela é nossa principal concorrente. Outra, ela é... Arthur reconheceu que ela também é. Ah, a mãe dos meus gêmeos de 6 anos, que conheci pela primeira vez ontem. O silêncio atordoado que se seguiu foi finalmente quebrado pela membro mais antiga do conselho da empresa, Margaret Chen. Não foi isso que eu quis dizer, Helena esclareceu. O que eu quis dizer para você pessoalmente é que você foi enganado por pessoas em quem confiava implicitamente. Isso não é algo que simplesmente se supera. Arthur considerou sua pergunta. Seriamente. Eu comecei terapia, ele admitiu. Algo que eu deveria ter feito anos atrás. Após a morte do meu irmão, Mateus explorou minha dor e inseguranças magistralmente. Ele a encontrou. Olhou. Eu não sou o mesmo homem que jogou você fora, Helena. Eu não posso mudar o que fiz, mas posso garantir que nunca mais cometerei esse tipo de erro. Helena assentiu, aceitando sua resposta sem comentários. O anúncio da fusão virou manchete em todas as publicações empresariais. Phoenix e Vasconcelos Pharmaceuticals anunciam fusão histórica. Helena Martins revelada como a ex-esposa de Arthur Vasconcelos em uma impressionante reconciliação, corporativa e pessoal. O aspecto pessoal da história, a esposa injustiçada retornando triunfantemente, com filhos escondidos e uma empresa superior, capturou a imaginação do público. Pedidos de entrevista inundaram, nos quais Helena, educadamente mas firmemente, recusou. Isso não é um drama de tabloide, ela disse à sua equipe de RP. É uma fusão de negócios, com elementos pessoais que não são para consumo público. Conforme as semanas passavam, o relacionamento de Arthur com os gêmeos gradualmente se aprofundava. Gabriel começou a baixar a guarda, especialmente depois de descobrir a extensa biblioteca de seu pai e o interesse compartilhado em geologia. Aurora simplesmente adotou Arthur, como se ele sempre tivesse estado presente, incorporando-o de forma prática em sua visão de mundo expansiva. O 7º aniversário dos gêmeos se tornou um ponto focal. Arthur, ansioso para tornar a ocasião memorável, consultou repetidamente Helena sobre presentes e arranjos apropriados. Nada extravagante, ela alertou. Eles não precisam ser inundados com presentes caros para compensar o tempo perdido. Eu sei, Arthur garantiu a ela, mas eu gostaria de contribuir com algo significativo para o tema do espaço. Aurora solicitou um dia antes da celebração do aniversário. Arthur apareceu na cobertura de Helena com doutora Mariana Alves, que se tornou um aliado inesperado para ajudá-lo a navegar em seu novo relacionamento com seus filhos. Temos uma proposta, doutora Mariana Alves anunciou para a festa de aniversário. Helena levantou uma sobrancelha. Eu pensei que tudo estava arranjado. Beatriz está fazendo o bolo, as decorações estão prontas, e a visita ao planetário está marcada para amanhã de manhã. Isso seria um acréscimo? Arthur explicou, com sua aprovação, é claro. Ele descreveu sua ideia.
Um observatório profissional concordou com uma sessão privada de visualização noturna, após a visita ao planetário. Os gêmeos e seus amigos teriam acesso a poderosos telescópios durante uma noite excepcionalmente clara, quando vários planetas seriam visíveis. Isso é realmente perfeito, Helena reconheceu. A Aurora ficará em êxtase. E por Gabriel? Arthur continuou, mais hesitantemente. Eu providenciei para que um geólogo do Museu de História Natural trouxesse vários espécimes raros para ele examinar, incluindo, ele acrescentou, com um pequeno sorriso, um fragmento do meteorito que criou a cratera Behringer. Helena olhou para ele com nova apreciação. Você tem prestado atenção aos interesses deles? É claro. Arthur respondeu simplesmente. Eles são crianças extraordinárias. Conhecê-los foi o maior privilégio da minha vida. A festa de aniversário se desenrolou perfeitamente, com os gêmeos cercados por amigos da escola e ambos os lados de sua família em comum. Floresceram sob a atenção. A mãe de Beatriz e Arthur formaram uma aliança inesperada, coordenando decorações e comida com precisão militar. Fernando Vasconcelos, inicialmente estranho perto das crianças, encontrou seu nicho ajudando Gabriel a organizar sua crescente coleção de pedras no observatório, que naquela noite, depois que as outras crianças foram recolhidas pelos pais, permaneceu. O grupo familiar permaneceu. Aurora se moveu de telescópio em telescópio com entusiasmo sem limites, enquanto Gabriel registrava cuidadosamente suas observações em um caderno que Arthur lhe dera. Enquanto as crianças estavam ocupadas com doutora Mariana Alves e os Elder Vasconcelos, Arthur se viu de pé ao lado de Helena, na grade do observatório, olhando para as luzes da cidade. Obrigado, ele disse baixinho, por me permitir fazer parte de hoje. Helena assentiu, e sua expressão suavizou na luz fraca. Você fez bem. O observatório foi o presente perfeito. Eu quis dizer o que eu disse antes. Arthur continuou cuidadosamente. Conhecê-los, mesmo com todos os anos que perdi, é o maior presente que eu poderia ter recebido. Helena se virou para estudá-lo, o homem que ela amou completamente, agora uma pessoa diferente, moldada pela perda e revelação. Você mudou, ela observou. Eu tive que, Arthur respondeu simplesmente. O homem que eu era 6 anos atrás perdeu tudo o que importava porque ele não conseguia ver o que estava bem na frente dele. Não, tudo, Helena corrigiu, olhando para os gêmeos. Eles ainda são seus, da maneira que mais importa. Por sua causa. Arthur reconheceu. Porque, apesar de tudo, você garantiu que eles soubessem quem eu era. Um silêncio confortável caiu entre eles. Não a intimidade de seu antigo relacionamento, mas algo novo. Uma apreciação compartilhada pelas crianças extraordinárias que eles criaram e o caminho complexo que os levou a este momento. Mamãe, papai. Aurora chamou animadamente. As designações parentais agora vindo naturalmente para ela. Eles encontraram anéis e PNS. Venha ver, enquanto eles se moviam para se juntar a seus filhos. Crianças. Arthur fez uma pausa. Helena, eu sei que nunca poderemos voltar a ser o que éramos, e eu aceitei isso. Mas quero que você saiba que sou grato por esta segunda chance de estar em suas vidas, mesmo que apenas como copai e parceiro de negócios. Helena considerou suas palavras cuidadosamente. A vida raramente nos dá o que esperamos, disse ela. Às vezes, tira o que pensávamos que não poderíamos viver sem, apenas para substituí-lo por algo que nunca imaginamos ser possível. Enquanto os gêmeos os chamavam animadamente novamente, ela acrescentou: Vamos nos concentrar em dar a eles o estábulo familiar amoroso que eles merecem, qualquer forma que assuma. 1 ano após o casamento dramático, o 8º aniversário dos gêmeos chegou com consideravelmente menos drama, mas muito mais alegria. Fênix Vasconcelos Pharmaceuticals não só sobreviveu à fusão, mas prosperou. Combinando as abordagens de pesquisa inovadoras de Helena com a infraestrutura estabelecida da Vasconcelos, a empresa se tornou líder do setor em práticas éticas, testes transparentes e preços de medicamentos acessíveis. A festa de aniversário.
foi realizada na nova casa de Arthur, um lugar confortável, mas não uma casa ostentosa, com um jardim amplo, perfeito para a festa temática de dinossauros. Gabriel havia solicitado que o tema fosse de dinossauros, já que seu interesse havia mudado de rochas para paleontologia nos últimos meses. Helena chegou cedo para ajudar com os preparativos, trazendo Beatriz e doutora Mariana Alves, que se tornaram elementos fixos no círculo familiar expandido dos gêmeos. Os pais de Arthur já estavam lá. Fernando estava montando cuidadosamente um vulcão realista que entraria em erupção com segurança durante a festa, enquanto sua esposa arrumava plantas de aparência pré-histórica ao redor do jardim. Tudo parecia incrível. As crianças vão adorar, Helena comentou, examinando o quintal transformado. Espero que sim, Arthur respondeu, saindo da casa com bandejas de biscoitos em formato de fóssil. Gabriel foi muito específico sobre a precisão científica. Ele obtém isso de nós dois. Helena observou com um sorriso. O relacionamento deles tinha evoluído ao longo do ano passado para um confortável arranjo de coparentalidade. A tensão inicial gradualmente deu lugar ao respeito mútuo, enquanto eles navegavam tanto na fusão corporativa quanto na responsabilidade compartilhada pelos gêmeos. As crianças tinham se adaptado à nova estrutura familiar com uma resiliência notável. Elas agora passavam 3 noites por semana na casa de Arthur, com o tempo restante na cobertura de Helena. Longe de serem confundidos pelo arranjo, eles pareciam prosperar em ter ambos os pais ativamente envolvidos em suas vidas. Conforme os convidados começaram a chegar, amigos da escola, colegas de ambas as empresas e a família extensa não convencional que eles haviam reunido, Helena se viu observando Arthur interagir com as crianças. Sua transformação ao longo do último ano tinha sido notável. O ambicioso, às vezes arrogante, herdeiro farmacêutico, foi substituído por um pai atencioso e paciente que priorizava seus filhos acima de tudo. Ele se saiu bem. Melhor do que eu esperava, doutora Mariana Alves observou, juntando-se a Helena na beira do jardim. Se estou sendo honesta, sim, Helena concordou. Os gêmeos o adoram. E você? Doutora Mariana Alves perguntou cuidadosamente. Como você está se sentindo sobre tudo? Não deve ser fácil vê-lo se integrar tão perfeitamente à vida que você construiu sem ele. Helena considerou a questão. Na verdade, foi mais fácil do que eu esperava. Arthur não está tentando assumir ou mudar o que já funciona. Ele está simplesmente se adicionando à equação de maneiras que beneficiam as crianças e de maneiras que beneficiam você. Doutora Mariana Alves pressionou gentilmente. Ter um copai depois de 6 anos fazendo tudo sozinha deve ser um alívio. Helena reconheceu, embora eu às vezes me sinta culpada por isso. Depois de tudo o que aconteceu, eu deveria estar permitindo que ele tornasse minha vida mais fácil. Tora. Mariana Alves sorriu conscientemente. O perdão não é apenas sobre ele, Helena. É sobre se libertar do peso do passado. Antes que Helena pudesse responder, outro convidado chegou. Rafael Monteiro, o filho de doutora Mariana Alves, carregando um presente elaboradamente embrulhado. No ano passado, Rafael se tornou um visitante, frequente nas reuniões familiares, como um cirurgião pediátrico que inicialmente tratou Gabriel de uma pequena lesão esportiva. Ele formou um vínculo natural com as 2 crianças. Desculpe pelo atraso. Ele se desculpou, cumprimentando Helena com um sorriso caloroso. A cirurgia de emergência demorou. Você chegou na hora certa. Helena garantiu a ele. A erupção do vulcão está programada para os próximos 30 minutos. Enquanto Rafael se movia para cumprimentar os gêmeos, que o receberam com afeição óbvia, doutora Mariana Alves lançou a Helena um olhar significativo. Ele cancelou uma conferência em Boston para estar aqui hoje. Ela mencionou casualmente. Disse que o aniversário dos gêmeos era mais importante. Helena sentiu uma onda de calor com essa informação. Sua amizade com Rafael estava se desenvolvendo gradualmente, mas nenhum dos 2 havia tomado medidas para defini-la como algo mais. Ele é bom com eles. Helena observou, neutra. Embora sua expressão tenha se suavizado,
enquanto observava Rafael ajudar Gabriel a ajustar sua fantasia de paleontólogo. A festa prosseguiu perfeitamente, com a erupção do vulcão servindo como destaque dramático. Gabriel e Aurora, cercados por amigos e sua família extensa em comum, sorriam de felicidade enquanto apagavam as velas em seu bolo de dinossauro. Enquanto a celebração começava a terminar, Arthur se aproximou de Helena com 2 taças de champanhe. Um brinde, ele sugeriu, aos nossos filhos extraordinários. Helena aceitou a taça. Para Gabriel e Aurora, que eles sejam sempre muito felizes. Eles beberam em silêncio amigável, observando enquanto os gêmeos mostravam animadamente seus amigos os espécimes fósseis reais que Arthur obteve do museu. Eu estava querendo contar a vocês, Arthur disse depois de um momento, que a investigação sobre as atividades de Mateus e Isadora está finalmente concluída. A sentença deles será no mês que vem. Helena assentiu. Os procedimentos legais foram extensos, descobrindo fraudes ainda mais generalizadas do que inicialmente suspeitavam. Eles ofereceram alguma explicação do porquê fizeram isso? Que me atacaram especificamente? Helena perguntou. Mateus finalmente admitiu que reconheceu que você estava perto de descobrir irregularidades nos dados da pesquisa. Arthur explicou. Ele sabia que sua meticulosidade científica acabaria expondo os cantos que ele estava cortando. Remover você era autopreservação. E Isadora? A expressão de Arthur endureceu um pouco. Aparentemente, ela sempre se ressentiu do nosso relacionamento. Ela viu o esquema de Mateus como uma oportunidade de conseguir o que queria desde a universidade. Riqueza e status, como uma Helena absorveu essa informação cuidadosamente. É estranho pensar o quão diferente tudo poderia ter se desenrolado se você simplesmente tivesse me ouvido naquela noite. Eu não sei. Arthur reconheceu, arrependido, evidente em sua voz. Não passa um dia sem que eu pense nisso. Se eu pudesse mudar algum momento da minha vida, seria aquele. E ainda assim, Helena refletiu, observando o caos alegre da festa de aniversário dos seus filhos. Nós gostaríamos de mudar isso. Quero dizer, Phoenix não existiria. Seus pais não teriam Beatriz os aterrorizando com suas opiniões brutalmente honestas. Ela sorriu levemente. Doutora Mariana Alves. E eu não teríamos revolucionado os protocolos de tratamento do câncer. Um lado positivo para o meu erro catastrófico de cálculo. Arthur sugeriu com um sorriso autodepreciativo. Talvez Helena tenha permitido, embora o custo tenha sido enorme. A conversa foi interrompida por Rafael, que se aproximou com uma expressão de desculpas. Desculpe interromper, mas Gabriel está insistindo que apenas um médico pode examinar adequadamente sua nova coleção de fósseis para precisão científica. Aparentemente, minhas credenciais como cirurgião me qualificam para esta honra, Arthur riu. É melhor você não deixá-lo esperando. Ele leva seus fósseis muito a sério. Enquanto Rafael se afastava, Arthur olhou entre ele e Helena com olhos conhecedores. Ele é um bom homem, ele observou neutro. Sim, Helena concordou, simplesmente. Os gêmeos se sentem confortáveis com ele. Arthur continuou, cuidadosamente. Eles mencionaram que ele os leva para caminhadas aos sábados. Às vezes ele faz. Ele tem sido um bom amigo, Helena confirmou. Arthur estudou sua expressão. Apenas um amigo? Helena encontrou seu olhar diretamente. Estamos levando as coisas muito devagar. As crianças são minha prioridade, como deveriam ser. Arthur concordou. Mas, Helena, se ele te faz feliz, não deixe o passado, nosso passado, ficar no caminho disso. A simples sinceridade de sua declaração tocou Helena inesperadamente. Este foi outro sinal de quanto Arthur havia mudado. A capacidade de desejar genuinamente a felicidade dela, mesmo com outra pessoa. Mais tarde naquela noite, depois que os últimos convidados partiram e os gêmeos estavam dormindo em seus quartos, na casa de Arthur, os adultos se reuniram no pátio. Beatriz e o Zélder Vasconcelos estavam envolvidos em um debate animado sobre abordagens educacionais, enquanto a doutora Mariana Alves compartilhava histórias de seus primeiros dias de pesquisa.
Rafael sentou-se ao lado de Helena, suas mãos ocasionalmente se escovando de uma forma que sugeria um conforto crescente com pequenas intimidades. Arthur, percebendo isso, sorriu para si mesmo antes de voltar sua atenção para a conversa. Quando a meia-noite se aproximava, Beatriz anunciou que era hora de ela partir, provocando um movimento geral para concluir a noite. Os gêmeos ficariam com Arthur até de manhã, seguindo sua rotina estabelecida. Eu vou acompanhá-lo até a saída, Rafael ofereceu, enquanto Helena reunia suas coisas na porta da frente. Longe dos outros, ele hesitou. Eu queria te perguntar uma coisa. Helena olhou para ele com expectativa. Há uma conferência médica em Viena no mês que vem, ele explicou. São 3 dias. Pensei que talvez você pudesse considerar se juntar a mim. Poderíamos estender para 1 semana e ver a cidade. O convite pairava entre eles. Não apenas uma oferta de viagem, mas um passo para definir seu relacionamento mais claramente. Eu precisaria verificar com Arthur sobre os gêmeos. Helena começou cautelosamente. Já fez, Rafael admitiu com um sorriso envergonhado. Ele me garantiu que poderia ajustar sua agenda para tê-los naquela semana. Doutora Mariana Alves se ofereceu para ajudar também. Helena levantou uma sobrancelha. Você estava planejando isso esperando? Rafael corrigiu gentilmente. Eu sei o quão importantes as crianças são para você. Eu não sugeriria nada que complicasse suas vidas. O cuidado por trás de sua consideração, não apenas por ela, mas por toda a família complexa que ela construíra, tocou Helena profundamente. Viena parece maravilhosa, ela disse finalmente, se permitindo aceitar a possibilidade de felicidade pessoal, que não tinha nada a ver com vingança ou redenção. Na manhã seguinte, Arthur preparou o café da manhã, enquanto os gêmeos contavam energicamente suas partes favoritas da festa. Helena chegou para buscá-los, acompanhada por Rafael, que se ofereceu para levá-los ao clube de ciências no fim de semana. Enquanto os adultos supervisionavam a limpeza do café da manhã, um momento inesperado de harmonia se instalou na cozinha. Arthur e Rafael discutindo os interesses educacionais dos gêmeos, Helena organizando a programação da semana, tudo operando com um ritmo confortável de pessoas que encontraram uma maneira de colocar as necessidades das crianças acima de tudo. Quando os gêmeos correram para pegar seus projetos científicos, Arthur aproveitou a oportunidade para falar em particular com Helena. Eu queria agradecer, ele disse silenciosamente. Pelo quê? Helena perguntou genuinamente intrigada. Por me permitir fazer parte de suas vidas, Arthur explicou. Por não deixar a amargura te consumir quando você tinha todo o direito a isso. Helena considerou suas palavras cuidadosamente. Você sabe qual era o verdadeiro segredo? Aquele que finalmente te arruinou? Arthur esperou, curioso. Não foram os gêmeos, ela continuou. Não foi a Phoenix Pharmaceuticals, ou expor os esquemas de Mateus. Estava te mostrando que a redenção era possível, mas o perdão tinha que ser conquistado todos os dias. O homem que me expulsou naquela noite nunca teria entendido isso. O homem que está diante de mim agora. Suas palavras não contêm malícia, apenas um reconhecimento da verdade. Arthur assentiu lentamente, aceitando tanto a avaliação quanto o reconhecimento implícito de que ele realmente havia mudado. Mãe, pai, estamos prontos. Aurora chamou do corredor, onde ela e Gabriel esperavam com suas mochilas e projetos científicos. Enquanto se moviam para se juntar às crianças, Arthur perguntou suavemente: Você está feliz, Helena? Ela olhou para Rafael, que estava ajudando Gabriel a ajustar seu dinossauro diorama, então, de volta para os gêmeos, saudáveis, brilhantes e cercados por pessoas que as amavam. Finalmente, ela se considerou a mulher que havia saído da falta de moradia para construir um império farmacêutico, que havia criado filhos extraordinários sozinha e que agora havia encontrado uma resolução pacífica para o que antes parecia uma traição imperdoável. Sim, ela respondeu honestamente. Não da maneira que eu imaginava, mas talvez de uma maneira melhor do que eu poderia ter planejado. Lá fora, enquanto se preparavam para separar os gêmeos,
indo com Helena e Rafael para o clube de ciências. Arthur indo para uma reunião da empresa. Gabriel parou de repente. Espere, ele disse sério. Esquecemos algo importante. Os adultos trocaram olhares preocupados. O que foi, querido? Helena perguntou. Nossa foto de família, Gabriel explicou, apontando para a câmera ainda na mesa de entrada da festa de ontem. Devemos tirar uma depois de cada aniversário, é nossa tradição. O simples pedido para documentar sua família, nada convencional, silenciou momentaneamente os adultos. Foi Aurora quem resolveu o problema prático. Precisamos do cronômetro, ela declarou, já configurando a câmera. Todos, pelo muro do jardim, se reuniram rapidamente conforme as instruções. Arthur e Helena, com os gêmeos entre eles, Rafael e os outros, se organizaram ao redor deles, enquanto o cronômetro fazia a contagem regressiva. Gabriel e Aurora sorriram com a alegria simples de crianças, cercadas por adultos que encontraram uma maneira de colocar o amor acima do ressentimento, o perdão acima da vingança. A câmera disparou, capturando um momento que teria parecido impossível 2 anos antes. Não uma família perfeita pelos padrões convencionais, mas uma que foi forjada por circunstâncias extraordinárias em algo resiliente. Mais tarde naquela noite, enquanto Helena revisava documentos de trabalho enquanto os gêmeos completavam o dever de casa em sua mesa de jantar, seu telefone tocou com uma mensagem de Arthur. Ele havia enviado a foto da família, acompanhada de um texto simples. Não o que nenhum de nós imaginou, mas talvez melhor do que planejamos. Obrigada por me mostrar que a vingança mais poderosa não era a destruição, mas a criação. Helena estudou a imagem, os rostos alegres de seus filhos, cercados pela família, extensa em comum que eles haviam reunido. Arthur estava certo. A vingança que ela tinha. No final das contas, o que foi tirado não foi destruí-lo ou destruir sua empresa, mas sim criar algo tão extraordinário, das cinzas da traição, que transformou todos que tocou, incluindo ela mesma. O que você teria feito na posição de Helena? Você teria escolhido vingança, reconciliação ou algo totalmente diferente? As escolhas que fazemos em nossos momentos mais sombrios geralmente revelam nosso verdadeiro caráter mais do que nossas ações, em tempos de felicidade. Se você gostou desta história de resiliência, redenção e a natureza complexa do perdão, por favor, considere se inscrever em nosso canal. Nos comentários abaixo, eu adoraria ouvir sua opinião sobre qual aspecto da jornada de Helena mais ressoou com você. Até a próxima vez, obrigado por ouvir.